relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Tá. Então, eu quero que... Aí eu estava olhando isso, dentro desta meditação, eu encontrei o profeta falando algo, né? Na mensagem, o terceiro selo. Vocês observem aqui na mensagem o terceiro selo, parágrafo, aqui eu estou com o parágrafo, acho que, deixa eu ver aqui, 40. Preste bem atenção nisso aqui. Irmãos, eu vou devagar nessa meditação. Como eu disse, talvez não seja uma pregação eloquente, uma palestra, uma conversa. Mas eu gostaria que a igreja prestasse atenção nesse teor que estamos entrando do assunto. Olha o que ele vai dizer no parágrafo 48 da mensagem. O terceiro selo. Olha o que ele vai dizer. Todos ali, atentos. Agora, veja. Então verificamos, como temos estudado, que no decorrer das eras tivemos o quê? Essa palavra reformadores é importante. Tivemos o que no decorrer das eras? Reformadores, não profetas. Reformadores. Então Martim Lutero foi o quê? Tá. Wesley foi o quê? Tá vendo? Não profetas. Cada ofício, presta atenção agora, e cada ofício efetua seu próprio trabalho. Aí ele vai dizer aqui, é como alguém que é um telefonista. Ele não é exatamente eletricista. Ele pode fazer um pequeno trabalho nessa área. E, por exemplo, se alguém trabalha em redes elétricas, bem, ele certamente, se alguém, olha aqui, se alguém é cavador de buracos para postes,
e nunca fez nenhum trabalho em rede elétrica, melhor ficar longe da rede. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Então mesmo? Talvez. Você fala, eu já trabalhei com rede elétrica, mas você fazia o quê? Não, eu fazia os buracos que colocava os postes ali. Eu trazia os postes, mas quem instalava lá em cima, lá, e unia o fio, quem que era? Aí ele está dizendo, então, se alguém é cavador de buracos para postes e nunca fez nenhum trabalho em rede elétrica, é melhor fazer o quê então? Melhor ficar longe da rede. Mas pode ser que ele faça um pequeno serviço de reparo. Você entendeu? Não, ele pode ser que de repente ele faz um reparinho. Ou algo assim, mas porque ele faz algum reparo, ele já pode dizer, eu sou eletricista? Vocês estão entendendo? Então ele está mostrando o natural para nós entendermos o quê? O espiritual. É Romanos lá que nós lemos. As coisas visíveis faz nós entender as coisas invisíveis. Amém? Então, nós vemos que cada um tem a sua posição. Por isso que ele estava dizendo. O último mensageiro, o sétimo mensageiro do Apocalipse 10:7, ele veio exatamente como um profissional naquela área. Vocês estão entendendo? Ele era o profissional naquela área para ligar as pontas soltas. Para ligar as pontas soltas, né? Então veja. Olha isso aqui. Eu quero que vocês observem mais alguma coisa aqui. Olha o que ele disse. Voltando no parágrafo da nossa meditação. Então, não foram profetas, foram o quê? Reformadores. Como reformadores, eles fizeram alguma coisinha assim ou não? Como ele está dizendo aqui. Eles fizeram algum reparinho, alguma coisa ou não? Mas eles não eram profetas. Mas no parágrafo 50 ele disse, mas quando a coisa verdadeira estiver para ser revelada, quando? No último dia, eu estou anotando aqui, da última parte da igreja, é quando Deus disse que nos enviaria, conforme as Escrituras, e examinamos o quê? Vai completando a frase aí. É para examinar como? Sabe o que é examinar detalhadamente, não é? Então nós temos que... vamos examinar detalhadamente. Que ele predisse que o espírito de Elias retornaria em alguma pessoa. Agora, acho que ficou claro, não ficou? Ficou claro para você? Amém. Para alguns sim. E estamos esperando acontecer em algum lugar uma pessoa ungida nos últimos dias se levantar. Agora você ouvirá um monte de fanáticos e tudo mais. Mas isso apenas é o quê? É o diabo tentando afastar do verdadeiro quando chegar aqui. Veja, mas será adequadamente identificado. Você sabe o que Elias foi, observe. Se você sabe o que Elias foi, ele disse, você o quê? Saberá. Os escolhidos saberão. Amém. 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 Então ele estava ali como aquela escritura que lemos esses dias, né? Que João, perguntaram para João se quem ele era, com o jeito que João respondeu, né? Lembra aquela escritura que lemos aqui? Qual foi a escritura que eu coloquei para meditarmos? Vamos dar uma olhada naquela escritura lá? Mas nós vamos continuar aqui. Quem que pode me ajudar a lembrar? Escritura que eu coloquei lá. Quem vai lembrar? Vocês leram de novo? Voltaram a ler? Então diga aí.
Lá no grupo eu coloquei, não foi? Efésios. Sobre João. Sobre João. Vamos ver aqui se nós achamos aqui, né? Eu vou ter que achar então aqui? Hã? Estou esperando alguém. Cadê, Mozimildo? Cadê as escrituras, irmãos? Escritura. As irmãs estão ali, ó. Cadê? É. Quando João disse assim, ó. Vamos ver aqui. Isso, João 1,19. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Ó, foram lá perguntar para João: quem és tu? O que ele respondeu? Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 19. O que ele respondeu? Quem és tu? No verso 20. Vocês estão aí com a escritura? Verso 20. Eu não sou Cristo. Perguntaram então: quem és tu? Ó. És tu Elias? O que ele disse, irmãos? O que a escritura diz que ele disse? Não sou. Tá, mas ele era Elias? Ele era Elias? Você crê que ele era Elias? Amém. Sim. Precisa de interpretação aqui ou não? Quem disse que ele era Elias? Quem disse que ele era Elias? Jesus disse. O próprio Jesus disse. Isso aqui é bem fundamentado, porque perguntaram para Jesus: por que dizes os escribas que Elias deveria de vir? Que Elias venha primeiro. O que Jesus respondeu? Eis que Elias já veio. Então, João era Elias? Era. Mas quando perguntou para ele, o que ele respondeu? Porque o profeta diz que todo verdadeiro servo de Deus, ele não fica dizendo: sou eu, sou eu, sou eu. Ele apresenta para você as escrituras, como ele diz, para que os eleitos identifiquem ele dentro das escrituras. Por quê? Porque Jesus disse isso. Ele disse: examinai as escrituras, porque cuidai de ter nelas a vida eterna, e são elas o quê? Que de mim testificam. Não foi isso? É elas. Quando perguntaram para João: então que? Quem és tu, né? Então, quem és? És tu Elias? O que ele respondeu, irmão? Não sou. Então alguém poderia dizer assim: está vendo como é que ele não era Elias? Se alguém tivesse lá, irmãos meus, sabe, não é bom isso. Vocês estão me entendendo, não é bom. Adriano? Se nós estivéssemos lá e escutássemos assim, ele falar assim: eu não sou Elias. E nós saímos assim: está vendo como é? Ele não é Elias. Quem falou para você? Ele mesmo falou na mensagem que ele não é Elias. Eu tenho o parágrafo. São João capítulo... Qual que é o parágrafo aqui? São João capítulo 1, parágrafo... Deixa eu ver aqui. Parágrafo 21 da mensagem de João. Nesse parágrafo, João está dizendo que não é ele. Ele não é Elias. Se pegar esse parágrafo isoladamente, sem olhar o contexto, é o que muitos fazem. Sem conhecer, irmão. Sem olhar o texto, o contexto. Agora, do que nós estamos falando? Eu só estou entrando aqui para que vocês possam
entender algumas coisas quando o profeta se expressa, como Elias até mesmo, né? Porque o Mombrano não era Elias também? O Espírito não estava ali de Elias ali sobre ele? Ele não é Malaquias 4, 5, irmãos? Se estava ali e perguntasse para o Mombrana, tu és Elias? Ele poderia dizer, não, eu não sou Elias. Tá, continua aqui. És tu profeta? O que ele respondeu? Não. Olha, irmão, que base tem aqui para dizer que João não era profeta? Disseram então, quem que és tu então? Tu não é Elias, tu não é o Cristo e não é nem profeta. Quem que és tu? O que ele respondeu então? Sua voz. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele citou a Escritura, irmãos. Ele disse, vai lá e olha o que a Escritura diz. Por isso que quando nós vamos lá em Apocalipse capítulo 10, verso 7, tem um profeta ali. Tem um sétimo anjo ali. Amém? Tem um sétimo anjo ali, terreno ali. O último mensageiro. Vocês estão entendendo, irmão? Tem ali. Aí quando ele começa a dizer aqui, ó, onde que eu estava lá? Os escolhidos saberão, né? Ele está dizendo, os escolhidos o quê? Saberão. Os escolhidos saberão. Aí o que ele diz no outro? Não os outros. Qual parte você está aqui? Né? Não quem? Os outros. O que vai acontecer com os outros? Os outros, eles, com certeza, não saberão. E aí passará o quê? Passarão 1 milhão de milhas longe disso. Estudamos tudo isso e mostramos como falharam e ver quem? João. Acabamos de citar aqui. Como falharam em ver Elias. Como falharam em ver Jesus. Como falharam em vê-los o tempo todo. Falhando em ver. Eles falham em ver. E farão a mesma coisa, porque a Bíblia disse que eles fariam. Estão vendo? Deste modo, nesse tempo, será muito humilde. Será o quê? Tão simples que fará as pessoas fazerem o quê? Se afastarem disso. Dá para imaginar? Por que as pessoas estão se afastando da mensagem? É simples demais, ele diz. É simples demais para elas encontrar um João que diz assim, eu não sou Elias. Como não é Elias? Uma hora disse que é. Outra hora disse que eu não entendo mais nada. Eu acho que essa mensagem ela se contradiz a si mesma. Mas tem um propósito, vocês estão entendendo? Tem um propósito. Por quê? Porque você vai na Escritura e você começa a identificar isso nas Escrituras. Amém, irmãos? Nós verificamos, deixa eu continuar assim que eu estou. Nós verificamos, e sempre, quando as pessoas se tornam inteligentes, instruídas e sabem muito, então elas simplesmente, essa é justamente o tipo que falha em ver. Jesus nunca escolheu pessoas desse tipo para serem seus discípulos. Escolheu pessoas sem letras, pescadores. Ninguém estava ligado às suas igrejas e coisas mais. Ele simplesmente escolheu homens comuns, cobradores de impostos, lavradores, pescadores e assim por diante, para fazerem a sua obra. Está vendo? Porque eles sabem que não são nada, então ele pode torná-los algo. Contanto que continuem pensando que não são nada. Então Deus pode operar. Mas quando começa a pensar que sabe alguma coisa, então você não sabe nada. O
que devia saber. A Bíblia diz assim. Amém? Você está acompanhando, né? Então, e agora verificamos que, então, que esses mistérios devem ser revelados. Esses mistérios devem ser revelados. Agora, aqui tem uma citação que talvez nós voltamos nela, no parágrafo 55. E por que, agora aqui, ó, e por que não estes outros homens? Nós estamos entendendo o que ele estava dizendo, e por que não esses outros homens? Wesley, Lutero, e aqueles grandes o quê? Reformadores, que trouxeram a justificação, santificação, a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo e coisas tais. Por que eles não compreenderam estas mensagens? Está fazendo uma pergunta. Por que não as entenderam? Por que eles não entenderam? Qual é a resposta certa, irmãos? Porque eles eram o quê? Eles eram reformadores. Também a mensagem do terceiro selo ainda, né? Do terceiro selo. Eu estou no terceiro selo ainda. Como, por exemplo, veja isto por outro lado. Houve pessoas que tiveram parte a terminologia bíblica quanto a qualquer ele está citando aqui uma escritura aqui, uma terminologia bíblica. Você sabe qual que é, eu creio que é a escritura que ele está citando aqui? Tinha poder como reis, mas não era reis. Ele está citando Apocalipse aqui. Entra lá em Apocalipse, lá, aqui, ó, eram reis. É aqueles... Vamos achar lá? Deram poder como reis, mas não eram reis. Vamos ver quem acha primeiro aí, né?